Estamos aqui de novo com o nosso canal Teatro do Oprimido e Educação. Seu canal quase artesanal, né? Como já foi falado. Tá? E hoje, né, o tema do nosso vídeo é jogos para atores e não atores. Está aqui já a dica de livro, né? Sempre vai ter uma dica de livro. Então a dica para quem quer aplicar o teatro do oprimido na sua prática pedagógica já tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje e está aqui, né? Jogos para atores e não atores. Bom, do Augusto Boal, um livro fácil da gente encontrar. Deixar ele aqui quietinho. Isso. E aí, antes da gente entrar na parte dos jogos, né, é importante a gente falar de algumas classificações. Quando o Augusto Boal sistematizou o método, ele dividia o método em 4 categorias, tá bom? Em 4 grandes categorias. A primeira, corpo consciente, e aí vocês imaginam Marcel Cavalcante se formando em educação física, se depara com essa maravilha de livro e descobre, né, primeiro já lá no outro livro, no Poéticas Políticas, quando ele diz que o corpo é o principal elemento do teatro, né, a maior invenção do ser humano é o corpo humano. Então, só isso para mim já me aproximou muito de querer aprender teatro do oprimido. E aí quando ele traz essas categorias, né, a primeira logo de cara, consciência do corpo, né, ou corpo consciente. A segunda, corpo expressivo, tá bom? Ou seja, depois da gente tomar uma maior consciência das nossas possibilidades corporais, lembrando que somos todos atores e atrizes, partindo dessa premissa, né, nós vamos ganhando primeiro consciência de todas as possibilidades que nós podemos ter para utilizar melhor esse corpo, e aí depois para expressar o que a gente quer expressar com esse corpo, né? Então a primeira, corpo consciente, a segunda, corpo expressivo, tá? A terceira, teatro como linguagem, e aí já começam a entrar também outros exercícios e técnicas que tem tudo a ver com a questão corporal também, né? São as técnicas em que ainda não tem trabalho com fala, como teatro-imagem, por exemplo. E a quarta categoria, teatro como discurso, ou seja, já entram aí as técnicas que têm a ver também com a questão da palavra, tá? Lembrando que tudo isso é dinâmico, né? Não é algo estático, né? Mas o Boal, quando ele faz essa sistematização do método, ele propõe algo que nos ajuda muito, né? Principalmente quem é professor, né? Facilita demais na hora de você planejar a forma como você vai utilizar o teatro do oprimido. Tá? Então já podemos partir dessa informação, dessas categorias gerais que envolvem o método todo. Tá bom? E em relação aos jogos e exercícios, ele também divide em 4 categorias, tá bom? E depois tem uma quinta categoria que tem outros jogos e exercícios, mas que ele não chega a enumerar, como essas 4 primeiras. Tá? Aí eu coloquei, tem até aqui, não vai dar para vocês enxergarem muito bem, depois eu coloco a foto, tá? do banner, né? Vamos lá. Para eu falar certinho aqui, vou olhar minha cola aqui, né? Primeira categoria, aqui, ó, tem a cola aqui também, ó. Sentir o que se toca. Tá bom? Tem a ver, tanto essa como outras categorias, com a questão que o Boal fala que nós somos seres muito visuais, né? Nós partimos muito desse sentido que é a visão, e com isso nós acabamos trabalhando menos a audição, né? O tato, o paladar e por aí vai. Então, sentir o que se toca propõe jogos, exercícios que tem a ver com essa questão do tocar, né? Tem a ver com a gente, alguns exercícios que a gente faz até que são de olhos fechados, enfim. E aí, cada categoria dessa também, é importante falar, ela é dividida em
em algumas séries. Tá? Então você tem a categoria, primeiro caso, primeira categoria, sentir o que se toca, ela é dividida em 5 séries. Tá bom? 5 séries. Então vou falar certinho para vocês aqui. Ó. A primeira série é de jogos gerais, a segunda são as caminhadas, jogos, exercícios que envolvem caminhadas. Terceira série são as massagens, tem vários exercícios de massagem. A quarta série são os jogos de integração e a quinta série, a gravidade. Tá bom? Então isso é para vocês verem como é que tem coisa pra caramba. Tá? Isso só na primeira categoria, sentir o que se toca. Segunda categoria está aqui, ó, escutar o que se ouve. É aquela categoria que tem a ver com os trabalhos de ritmo, né, de som, entendeu? Que tem a ver com a questão da audição, né? Então, vou falar certinho para vocês aqui, ó. E também é dividido em 5 séries, tá? Então, a segunda categoria, escutar o que se ouve. A primeira série é exercícios e jogos de ritmo. A segunda, a melodia. A terceira, som. A quarta, o ritmo da respiração. E a quinta, os ritmos internos. Passando aqui para falar certinho. Tá? Então, isso tudo que eu falei dentro da segunda categoria, que é escutar o que se ouve. Tá bom? A terceira categoria é ativar os vários sentidos. Né? E aí, mais uma vez, ele reforça essa questão da gente utilizar muito a visão, né, como o sentido principal. Então, quando a gente faz alguma coisa com os olhos fechados, a gente amplia os outros vários sentidos, tá bom? E aí, a gente tem, ele divide essa terceira categoria em 2 séries. A série do cego, que são justamente esses jogos e exercícios que a gente faz sem enxergar, né? E a segunda é a série do espaço, tá? Isso tudo eu estou falando rapidinho só para vocês terem uma ideia da amplitude da coisa, né? Porque na hora de entender, de aprender realmente, o negócio é vir aqui, olhar com calma, tá? Categoria por categoria. Muitos exercícios e jogos vocês vão perceber que vocês já conhecem, porque tem muita coisa que é utilizada tanto no teatro convencional, quanto em dinâmicas de grupo, trabalho do pessoal aí de psicologia também, muita coisa colocada aqui. Tá? E lembrando também, importante, que o próprio Augusto Boal dizia que os jogos e os exercícios não foram todos criados por ele. Muitos ele adaptou, muitos ele descobriu, aprendeu, nos vários lugares, né, do mundo que ele teve. Então ele sempre falou isso, ele nunca se colocou como criador de todos os jogos, tá bom? Foi ele quem sistematizou o método. Ele criou o método nesse sentido, ele foi o sistematizador, tá? Alguns jogos ele realmente criou e outros não, tá? Então, seguindo aí, falamos já da terceira categoria, né? Ativando os vários sentidos. Então, agora a quarta categoria, ver tudo que se olha. Por quê? Embora sejamos seres, a maioria das vezes, visuais, muitas vezes a gente não para observar de fato o que a gente viu. Ou a gente acaba fazendo julgamentos apressados, né? Ou a gente acha que viu uma coisa e a outra. Então a categoria ver tudo o que se olha tem a ver com ressignificar o que a gente está vendo. Tá bom? E aí ele divide em 3 sequências. Sequência do espelho, sequência da modelagem e sequência das marionetes. Tá bom? Então, repetindo aí as 4 categorias certinho, tá? Para a gente guardar. Categoria 1, sentir o que se toca. Categoria 2, escutar o que se ouve. Categoria 3, ativar os vários sentidos. E categoria 4, ver tudo o que se olha. Tá bom? Então, hoje, o objetivo do vídeo é passar para vocês um pouquinho de como é sistematizado, como é essa questão que é colocada principalmente aqui nesse livro. Lembrando também que depois que o Augusto Boal faleceu,
né? O teatro do oprimido é um método vivo. Então, os coringas que estão aí ainda atuando, é normal que outros jogos e exercícios comecem a ser criados também. Tá? Então, a base está aqui, mas nem tudo se resume aqui ao livro. Tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa importante de ser falado, vou seguindo aqui o roteirinho para não me perder muito, mas uma outra coisa importante de ser falada é que normalmente, quando os coringas vão aplicar esses jogos, eles não seguem muito essa formação do jeito que está aqui, no sentido assim, hoje vamos trabalhar só os jogos da primeira categoria. Aí no encontro que vem, só jogos da segunda categoria. Embora não tenha nenhum problema de ser feito assim também, a orientação que a gente recebe quando a gente vai fazer os cursos, e o que a gente percebe também, né, quando a gente participa de curso, oficina, enfim, qualquer encontro que tenha jogo e exercício, a gente percebe que eles seguem uma ordem didática, começando lá pela primeira categoria, né, fazendo 1, 2, 3 jogos da primeira categoria, para depois ir para a segunda categoria, ou seja, até chegar na quarta categoria. Tá? Essa ordem é importante seguir. Isso tem uma questão de progressão pedagógica mesmo, né? Uma questão didática. Você não vai começar com um exercício que envolva mais confiança, que a pessoa tem que ficar de olho fechado, ou que tenha que depender de outra pessoa já como primeira atividade. Isso não seria legal. Então, normalmente, você faz jogos de integração no início, né? Jogos em que as pessoas vão se apresentar, vão utilizar o corpo. Então, quer dizer, lembra lá do início das categorias gerais também, né? Corpo consciente, corpo expressivo. Então, isso tudo primeiro, para a pessoa ir se conhecendo, conhecendo o outro, se percebendo no espaço, enfim, para depois a gente ir aprofundando. Então isso é importante, tá? Quando vocês forem assim, montar o planejamento de vocês, é importante levar isso em consideração. Agora, é claro que isso tudo também vai depender do tempo que você tem para trabalhar, né? O último curso que eu fiz, que foi aquele lá da Ellen Sarapek, primeiro dia começou 2 horas da tarde, foi até 9 horas da noite. Então vocês imaginam que ela consegue desenvolver muito mais coisas, né? Cada jogo, cada exercício pode ser feito num tempo maior, né? Agora, se você tem 2 horas para trabalhar com seu grupo, 1h30, então você já vai reduzir um pouco isso, né? Então pode ser que em um dia só você não consiga passar por todas as categorias. Isso também não tem problema, tá? Não tem menor problema, ok? Então, seguindo aqui, faltou falar do que seria, né, uma quinta categoria, não sei se não vai dar para vocês verem aí, que é JICP, Jogos de Imagem e Construção de Personagem. Que aí começam a entrar outros jogos e outros exercícios um pouco mais complexos que vão nos ajudar, inclusive, na hora de montar um teatro fórum ou de fazer alguma outra técnica, tá bom? Então, os jogos e os exercícios, embora eles não precisem servir somente para atender as técnicas, eles ajudam também a preparar, para que quando você chegue na técnica, você consiga ter uma desenvoltura melhor, né? E é importante também, para quem está conhecendo o Teatro do Oprimido agora, que esse conjunto de jogos, exercícios e técnicas que estão reunidos aqui, o Augusto Boal costumava chamar de arsenal. Então, quando vocês ouvirem esse termo, arsenal do Teatro do Oprimido, ele está se referindo aos jogos, exercícios e técnicas. É o conjunto de atividades do Teatro do Oprimido. Arsenal do Teatro do Oprimido. Tá bom? Então é isso, pessoal. A ideia hoje era essa. Para quem está chegando agora no Teatro do Oprimido, né? Começar a conhecer um pouquinho. Eu resolvi fazer esse segundo vídeo falando já um pouquinho dos jogos, que foi seguindo mais ou menos a minha trajetória, da forma como eu conheci o Teatro do Oprimido, digamos assim, tá bom? Eu comecei lá pelo Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que é um livro mais teórico, para a gente entender os princípios do Teatro do Oprimido, a trajetória do Boal até chegar
na questão do teatro do oprimido. Então é importante a gente começar por aquele lá. Mas para quem depois vai querer aplicar, depois que passar isso, se Deus quiser vai passar logo esse coronavírus, né? Esse é o livro, esse é o instrumento que a gente tem que ter para nos ajudar. E claro, pessoal, sempre reforçando, é importante, além da leitura, a gente participar dos jogos, dos grupos, do que for oferecido, você puder participar, porque melhor do que você ler é você fazer, você sentir corporalmente os jogos e os exercícios. Tá bom? Então fica aqui um grande abraço, de longe, né, virtual, mas afetuoso assim mesmo. Tá? Fiquem à vontade para colocar outras perguntas aí, o que eu puder ajudar, estaria à disposição. Tá bem? Então, muito obrigado pela sua atenção e viva Boal! Até a próxima!